Alô? Você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e bem-vindo a mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje a gente vai começar o episódio com uma pergunta simples. E aí eu quero que você feche os olhos, pense e responda rápido, mentalmente. O que vem primeiro, felicidade ou sucesso? Por muito tempo, a gente vive acreditando numa lógica, que acho que muita gente, enfim, é natural acreditar, de que a felicidade é uma consequência. Do tipo, quando eu conquistar tal coisa, aí eu vou ser feliz. Quando eu crescer mais na carreira, eu vou ser feliz. Quando eu chegar no topo da montanha, aí sim eu serei feliz. A gente sempre tem alguma meta distante e um tanto quanto inalcançável, e aí a nossa felicidade sempre condicionada a esse grande momento. Como se a felicidade fosse um prêmio no final da caminhada. A gente nunca olha para a felicidade como uma coisa que também deveria existir durante a caminhada, durante o processo. E aí, essa semana, eu li um artigo da Fast Company sobre um estudo que acompanhou quase 1 milhão de funcionários durante 5 anos, tentando responder exatamente essa pergunta: do que vem antes, felicidade ou sucesso? Então, esse episódio é uma conversa, um debrief mesmo sobre esse artigo, claro, com algumas dos meus insights aqui, mas eu acho que é um bom tema para a gente parar e pensar um pouco. O que mais me chamou a atenção, lendo esse conteúdo, foi que os pesquisadores chegaram a uma conclusão muito diferente do que a gente costuma acreditar, de que a felicidade talvez não seja uma consequência do sucesso. Talvez ela seja parte do que sustenta ele. E aqui a gente vai aprofundar sobre a forma como a gente aprendeu a adiar a própria vida esperando chegar em algum lugar. A gente já sabe que existe uma promessa silenciosa que acompanha muita gente ambiciosa, que é justamente essa ideia que a gente falou no começo do episódio de que a vida vai começar depois. Depois da promoção, depois da estabilidade financeira, depois da meta batida, depois do reconhecimento no trabalho, depois que tudo tiver resolvido. E aí, sem perceber, a gente transforma a felicidade numa linha de chegada. O único problema é que essa linha de chegada muda o tempo todo. Então, assim que você conquista uma coisa, você imediatamente cria outra meta, outro objetivo, outro nível. É como se a régua não parasse de subir nunca mais. E isso acontece porque a nossa geração aprendeu muito cedo a viver em estado de constante construção. Eu acho que é uma coisa nossa, sempre buscando melhorar, produzir mais. Só que no meio disso, a gente começa a viver a própria vida como se estivesse sempre se preparando para ela. Como se o agora, o presente, fosse só uma ponte para o futuro. Já parou para pensar sobre isso? Porque quando eu li isso nesse artigo, eu falei, cara, esse é o meu modus operandi. Eu tô sempre no presente, trabalhando mentalmente ali, minha cabecinha, trabalhando para o futuro. E aí tem esse estudo que inverteu a lógica. Por isso que ele me chamou tanta atenção. Os pesquisadores, eles acompanharam 1 milhão de funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos ao longo de 5 anos. Então, foi uma experiência um tanto quanto longa e bem robusta, assim. Eles analisaram muitos dados. Basicamente, o que eles analisaram? Os níveis de felicidade, otimismo, emoções positivas e o bem-estar emocional dessas pessoas. E aí, no fim, eles compararam isso com o reconhecimento profissional e performance no trabalho. E aqui entra o ponto mais interessante. Os profissionais com maiores níveis de bem-estar tinham quase 4 vezes mais reconhecimento profissional do que aqueles com baixos níveis de bem-estar. E aí, isso que quebra muito a lógica que a gente costuma ouvir. Porque normalmente parece que o raciocínio é: primeiro você performa, e aí você se desgasta, dá tudo de si, e depois você fica bem, você é reconhecido e chega o famoso prêmio. E o estudo sugere quase o contrário. Ele fala que pessoas emocionalmente melhores, que sabiam administrar suas emoções, que eram plenas, enfim, conseguiam sustentar melhor a performance. E aí tem uma frase do artigo que eu até anotei para trazer para cá, que eles falam sobre felicidade como um preditor de performance, não só como uma consequência dela. Eu achei isso muito poderoso. O que eles estão querendo dizer? Que pessoas que estavam felizes durante o processo, mesmo antes de chegar lá, basicamente geraram a performance como consequência. Elas performaram melhor porque elas estavam felizes durante o caminho. E aí a gente muda a ótica de bem-estar ser um luxo e ser uma recompensa, e o bem-estar vira, no fim, a estrutura que gera toda a performance, todo o bom resultado. Quando a gente olha para a forma que a gente aprendeu a viver, a gente percebe que a nossa geração normalizou muito viver em escassez emocional. É aquela coisa que a gente já vem falando há alguns episódios, do tipo:
É incrível você estar sempre ocupada, cansada, ansiosa, porque significa que você tá ali produzindo e tá correndo atrás. Porque existe quase uma culpa em desacelerar antes de chegar lá. É como se você que ainda não conquistou o que você queria conquistar, ainda não chegou lá. E aí sabe-se lá o que é lá pra essa pessoa, né? O que é o chegar lá, mas enfim. É como se você não pudesse descansar enquanto você não chegasse lá. E aí uma coisa que esse texto me acordou um pouco, que parece óbvia, mas muitas vezes a gente esquece, é que a vida continua acontecendo enquanto você está construindo. E a gente passa tanto tempo perseguindo o futuro que a gente literalmente desaprende a habitar o presente. E é muito perigoso quando a felicidade vira só um destino. Porque essa lógica faz a gente viver permanentemente em espera. Você tá o tempo todo esperando algo futuro. A próxima conquista. Só que a felicidade não pode existir só quando tudo estiver perfeito. Porque esse momento provavelmente nunca vai chegar. É aquilo que a gente falou no começo. Sempre vai existir uma outra meta, outro desafio, outra ambição. E aí a gente entra nesse modo como se a gente precisasse resolver várias coisas primeiro antes de curtir, sabe? Aquela coisa de eu só vou descansar quando tudo estiver lindo. E aí a gente deixa de aproveitar coisas simples que deveriam ser aproveitadas. Eu vou falar uma coisa que eu vi no último episódio de The Office, que eu achei muito bonito, assim, se conecta um pouco com o que a gente tá falando aqui. Eu vou ver se eu acho a frase completa. Mas, basicamente, no final, eles falam... The Office é uma série, enfim, clássica, muito boa, se você nunca viu, assista. Mas ela se passa sempre num ambiente de escritório, onde as pessoas estão vivendo vidas, entre aspas, ordinárias ali, vidas normais. Elas chegam no trabalho, elas vão embora, voltam pra casa, cada um tem sua família, enfim... Mas é uma vida tranquila ali, ninguém tá fazendo nada muito extraordinário. E aí, no último episódio, a Pam, se eu não me engano... Ela fala isso, da importância de você ver beleza nas coisas ordinárias. E eu acho que é muito do que a gente tá falando aqui. A gente fica tão preocupado com o futuro que a gente esquece de olhar para as coisas bonitas que acontecem, pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia mesmo, no caminho, no processo. E eu acho importante falar disso, às vezes, porque parece que é quase um discurso anti-ambição. Mas, obviamente, não é. Você pode amar construir sua carreira, você pode gostar de crescer, de performar. Você pode ter um objetivo futuro muito grande e realmente só descansar quando chegar nele. Mas não se esqueça de curtir o caminho e o processo. Acho que a gente tá muito acostumado a querer pular etapas hoje em dia. E aí, quando você chega lá, provavelmente você vai sentir falta de algumas coisas do momento atual. Então, valorize as coisas que você tem hoje. Tem uma outra frase que eu vi essa semana, que uma menina postou, que eu achei o máximo, que me trouxe uma ótica muito interessante da minha rotina atual, assim, da minha vida, do jeito que ela tá hoje. Porque a gente fica tão preocupado com o futuro que às vezes a gente nem percebe o quanto a gente já progrediu e caminhou no agora. Então, a menina falava o seguinte, que privilégio é eu poder dizer que eu tô exausta da vida que eu tenho hoje, que é a vida que eu sempre sonhei. Não é exatamente essa frase, tá? Não tô conseguindo lembrar ela ao certo, mas é algo assim, entendeu? Então, tenta olhar pra sua vida hoje e entender que privilégio é você poder estar passando por tanta coisa e às vezes até exausta, reclamando de algumas coisas, sendo que 5 anos atrás, essa era exatamente a vida que você sonhou em ter. Bom, e como em todo episódio, a gente gosta de trazer dicas rápidas e práticas para você aplicar na sua vida nos próximos dias, eu vou trazer 5 coisas que me ajudaram a parar de adiar a minha felicidade, adiar a minha vida. Então, se você sente que tá vivendo só esperando chegar lá, essas são coisas que me ajudaram bastante, assim, num curto, médio prazo, a mudar um pouco a minha perspectiva. A primeira delas foi parar de tratar a felicidade como recompensa. No momento que eu li esse texto, que eu falei que foi a inspiração pro episódio de hoje, eu, na hora, tentei já desassociar a felicidade e a recompensa. Então, no momento que você entende que a felicidade pode acontecer no caminho, você começa a valorizar as coisas boas do agora. Segunda dica foi criar pequenos momentos de presença durante a rotina. Então, não só quando você sai de férias ou nos finais de semana, tentar entender no seu dia a dia, e aí voltando para a referência do The Office ali, alguma coisa especial que aconteceu naquele dia, porque todos os dias, até os dias mais ordinários e normais, vão ter alguma coisinha de diferente e especial que aconteceu. Então, fala pra alguém, alguma amiga sua, enfim, todos os dias pra ela te contar uma coisa legal que aconteceu no dia dela e você também. Você sempre vai ter alguma coisinha pra contar. Dessa forma, eu acho que a gente curte mais o processo. Terceira dica foi perceber que o descanso não atrapalha o crescimento. A gente vem falando bastante disso nos últimos episódios, mas não romantizar a exaustão, não se culpar por descansar.
Quarta dica foi celebrar pequenas construções no meio do caminho. Eu gosto muito do exercício de todo dia, ou sempre que eu lembro, né? Não é todo dia, mas escrever alguma pequena conquista. Alguma coisa que eu avancei ali em algum projeto pessoal, enfim. Quinta e última dica foi entender que sucesso sem bem-estar talvez não seja exatamente sucesso. Então, do que adianta a gente chegar lá e estar infeliz? No fim, o que eu tô querendo dizer aqui é que construir coisas é importante, correr atrás dos nossos sonhos, ter ambição, tudo isso é muito importante. Mas a gente não pode colocar a felicidade como uma consequência de tudo isso. Ela não pode existir só no destino final. Porque a vida tá acontecendo o tempo inteiro. Ela não acontece só quando a gente chega lá. Então ela acontece na rotina, nos dias mais comuns, nos momentos que tudo dá errado, é a vida acontecendo. E conseguir incluir a felicidade durante esse processo é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Porque no fim não adianta construir uma vida inteira sem conseguir viver essa vida enquanto a gente constrói. Eu espero que esse episódio tenha feito você pensar um pouco mais. Eu vou deixar na descrição do episódio o link desse texto, do artigo que fala do experimento, enfim, dos 5 anos, dos 1 milhão de funcionários, para vocês terem um pouco também desse gostinho que eu tive ao ler sobre isso. E eu te vejo na semana que vem. Esse programa foi produzido por TNS.